da segunda parte de 10 minutos do nosso mini treinamento de hoje. A gente sempre está melhorando o nosso trabalho, de tal forma que tenhamos aí atingimento cada vez maior em pessoas que podem aprender um pouco e podem vir a empreender, né, geotecnia a partir da academia. Treinar não só a parte técnica, porque nós temos laboratório, nós temos a Dynamis que executa esses trabalhos, muitas vezes a gente coloca na internet esses trabalhos, para dizer que a gente não está numa academia só para ser acadêmico, nós estamos numa academia que preza para que a vida, a vivência é mais importante tipo de aprendizado, por isso que a gente fala que nós temos o fito primordial é de vida espiritual, e a academia está aqui para treinar a vida espiritual. Vejam sempre na descrição dos vídeos as atividades da academia, né? Agora, além do mini treinamento de segunda a sexta, nós temos agora as mini aulas de terraplanagem, né? Então, mini aulas de 10 minutos, que toda tarde eu posto uma mini aula de terraplanagem. Eu tenho a certeza que a gente está fazendo aqui o melhor do conhecimento, não só do ponto de vista técnico, de gestão técnica, mas gestão administrativa, gestão financeira, enfim, gestão, né? E a nossa gestão, entrando no assunto mais propriamente dito desses 10 minutos, que é gestão, administração, que servem para os nossos próprios gestores que fazem a gestão da Dynamis, e aí aqueles princípios que eu sempre lembro, falei há dias atrás, que se não tiver o princípio da mordomia, sobretudo, né, se a pessoa está trabalhando em um lugar, é porque Deus propôs ou tem um propósito para ela. E ela tem que tratar aquele trabalho como se fosse uma ordem de Deus, fazer com amor, né? Cuidar, o princípio da mordomia é cuidar daquele trabalho como se o trabalho fosse o melhor trabalho, a coisa fosse para ele. A Bíblia fala isso claramente, e a gente está tentando aqui falar para os senhores o que está escrito na Bíblia. De novo, quer que eu diga onde está? Eu de cabeça não sei, mas eu no workshop posso esclarecer. Princípio da mordomia. O outro princípio é o princípio do espírito de corpo. Espírito de corpo é aquilo que vocês conhecem, acho que muitos conhecem. Deus fala, amai uns aos outros como Cristo nos ama. Então, como que eu vou me relacionar um com o outro? Ignorando, sendo hipócrita, não falando a verdade? Não. Eu tenho que prezar a verdade, falar o que eu sinto de uma forma educada, sempre no sentido de ajudar o outro. E assim, então, poder ter esse relacionamento. Bom, vamos para o nosso slide aqui. E eu estou falando do mesmo tema que eu venho falando há muito tempo. Por quê? A primeira reunião nossa do dia, da empresa, às 8 horas, é sobre precificação, capacitação, relatório de produção e o resultado do relatório de produção. E pasme, são anos trilhando chegar aqui. Hoje eu tenho as respostas a nível espiritual para fazer isso, pois fui guiado pelo Espírito Santo, né, para dizer para as pessoas sobre as responsabilidades e quem são os responsáveis, que está definido. As pessoas ganham por essa responsabilidade, mas não conseguem executá-la a contento. Mas por que isso? Porque são pessoas preguiçosas, porque são pessoas ruins? Não. É a questão espiritual. Falta o Espírito Santo. Falta o Espírito Santo. Tanto que Jesus Cristo está esperando há 2000 anos para vir arrebatar a sua igreja e 2000 anos não consegue vir ainda. Não veio, né? Espero que venha rápido, né? Porque as coisas só pioram aqui. Mas vamos lá. Então eu falo sempre, porque esse slide é de uma contestação ou de um questionamento, né, com relação à gestão da empresa. Então, vocês estão fazendo, ou qual a situação do relatório de produção? Qual o resultado do relatório de produção? Resultado do relatório de produção. Cada fornecedor
eu oriento para que tenha um relatório de produção, que é como se fosse uma medição do serviço. Ela deve ser diária, ela deve ser verificada semanalmente e fechada mensalmente. Em função do recebimento dos clientes, devem ser pagos os valores correspondentes. Só que essa relatório de produção tem que ser para o produto feito no prazo certo, até o prazo certo, combinado com o cliente, né? E às vezes um prazo condiciona outro prazo, quando a gente fala o todo do produto tem que ser entregue no cliente no prazo adequado. Na qualidade, então, nós temos empresas que cuidam da qualidade, qualidade geotécnica, a qualidade na gestão, ou seja, fazer as coisas de gestão adequadamente, tá? Para poder liberar esses valores. E o RRP? Bom, o RRP, ele só surge quando você dá um adiantamento. Quando você dá um adiantamento, a pessoa pode não estar pagando aquele adiantamento com o produto. Então, ela fica no vermelho. E o vermelho a gente chama de gatilho. Por que gatilho? Porque a pessoa está dando um gatilho nela. Está matando ela, porque ela não consegue produzir o suficiente para pagar o adiantamento. Né? E hoje, a equipe de gestão ela é responsável por permanecer deixando alguém no vermelho. Ou seja, se o gatilho for acionado, a pessoa não pode ter mais adiantamento, tem que ser cortado o adiantamento. Porque a gestão é a gestão para não ter o gatilho. A gestão é para que a pessoa tenha o oposto do gatilho, como já falamos em outras mini treinamentos, é para que ela tenha prêmio. E nós queremos que tenha prêmio. E eu tenho certeza que dá para ter prêmio. O problema é a produtividade da pessoa. O problema é a pessoa fazer os produtos. Tudo que fizer tem que ter um procedimento e cada procedimento tem que estar numa tabela de preço, acertado com cada um e medido a produtividade dos equipamentos utilizados para poder ter a precificação do fornecedor de um lado e podemos precificar o preço de venda do outro. Bom, essa é uma explicação bastante ampla, questionando então os gestores. E qualquer um está sendo convidado aqui para ser gestor. Tá? Não precisa ter nível universitário, não precisa ser engenheiro, precisa ter amor no coração e seguir a academia. Sem a academia, sem um mini treinamento, a gente acha muito difícil as pessoas serem bem-sucedidas. Né? E ainda mais, se forem bem-sucedidas, sem o Espírito Santo, vai ter um resultado de ganhar esse mundo, né? Mas não vai ter a vida eterna. Nós estamos aqui para que todos nós tenhamos a vida eterna. Sabe o que é RP e RRP? Né? Porque tem gente que ainda não sabe, né? Não quer fazer. Outra coisa que acontece, que nós inventamos, falamos ontem, que é o controle diário das necessidades. Os gestores, à medida que eles não façam a gestão adequadamente, então o pagamento dele tem dias de atraso. Mas ele tem que regulamentar isso, é ele que deu o prazo. Tem que fazer, sei lá, qualquer mulher tem que fazer as unhas, né? Então ela faz as unhas, tem algumas que fazem toda semana, sei lá, podem fazer toda semana. Então elas têm que fazer até quinta para ficar bonita no fim de semana. Se sabe fazer esse controle diário dessa necessidade de pintar as unhas, tem uma série de atividades que os gestores também têm que programarem e cumprirem. À medida que ela atrasa, então não tem o recebimento, no caso aqui da gestão. E o gatilho, então, já falamos sobre ele, o grupo gestor tem que controlar a produtividade dos seus fornecedores contratados para que não use o gatilho. Não que o gatilho sobe para nós como o empresário. Né? O gestor é o responsável por estar administrando mal os contratados. Sabe o que afeta o gatilho? Bom, já expliquei, né? O gatilho afeta o faturamento daquela empresa. Se eu der um adiantamento e ela não faz o produto pelo menos para ter o adiantamento, ela então não pode receber. Foi só no adiantamento que ainda tem um vermelho, ela está devendo para quem pagou. E esse quem pagou é o grupo gestor. E a produtividade? A produtividade é grande negócio, vamos dizer assim, para o cristão.
Porque o sistema cristão, o cristianismo, para mim, é um sistema de produtividade. Sabe por quê? O que é cristão? É um pequeno Cristo. E que Deus deseja, está na Bíblia, deseja que esse pequeno Cristo cresça. Não vai ficar pequeno Cristo sempre. Então, o produto que Deus quer de cada um de nós é que primeiro sejamos cristãos, de verdade. Ou seja, nascemos de novo, morremos junto com Jesus Cristo, nascemos de novo espiritualmente com Cristo, e aí então nós somos cristãos, temos um pequeno Cristo. Cristo está em nós, espiritualmente. E ele tem que crescer. Como que ele cresce? Ele cresce com as circunstâncias que nós temos na vida. Todas essas circunstâncias é de conhecimento de Deus. Ele está esperando, nas circunstâncias, que haja um crescimento diário, é maturidade, é uma metanoia, uma metamorfose, ou seja, é uma produtividade. Eu tenho que produzir, eu tenho que edificar, eu tenho que construir Cristo em mim. Agora, isso é no plano espiritual. E no plano horizontal? Estar ouvindo o Espírito Santo e aí cada vez ser mais produtivista, mais produtivo, melhor. Tá? É isso que eu acredito e é isso que eu estou testemunhando. Né? Então as pessoas ficam projetando sempre fora delas, quando elas deviam de olhar para dentro delas e ver a falta do Espírito Santo. É por causa da falta do Espírito Santo que nós somos hipócritas, é pela falta do Espírito Santo que nós somos malandros, né? Eu falo sempre para minha filha, né? Malandrinha, malandrinha, malandrinha. Por quê? Porque a gente percebe alguma coisa e a pessoa está faltando, às vezes, com a verdade, está procurando o interesse dela, mas não é interesse comum. Senhores, eu vou parar aqui pelo nosso tempo e amanhã nós continuamos, então, essa falar sobre a nossa gestão. Vejo todas as atividades aí na descrição do vídeo. Lá no canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, nós temos mais de 2.000 aulas. Existe uma playlist só de manual de administrativo e eu coloco essas coisas que interessam para estudar, para quem quiser estudar só gestão, ter lá organizado. Tá? Sempre melhorando. Obrigado.